Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Oportunidades com o Nelsinho Piccolo. E o tema de hoje que eu vou falar para vocês nesse programa é um tema muito importante. Vou falar até um pouco mais devagar, não tão entusiasmado como sempre, para dar um tom aqui de reflexão também para vocês, ok? Então a minha comunicação verbal e não verbal vai ser um pouco em cima desse tema que hoje vamos falar sobre deixar as coisas mais leves, ou leveza seria a palavra ideal aqui, ok? Então, o que quer dizer isso, Nelsinho? Deixar as coisas mais leves. A gente tem uma séria tendência diariamente, a gerar alguns pesos que até os antigos falam pra gente assim, né? Para de ficar se preocupando demais com aquilo que nem aconteceu. E, na verdade, isso é um ensinamento milenar que faz total sentido, né? Tem sentido. A palavra, por exemplo, preocupação. A palavra preocupação, na verdade, na etimologia dela tem duas palavras, né? Preocupar. É ocupar um tempo antes, é pré-ocupar. É ficar se ocupando em algo que muitas vezes até não acontecerão. Existem estatísticas que mostram e falam sobre isso. X% de muito daquilo que você está se preocupando diariamente nem iria acontecer ou nem acontecerá. É que às vezes, por tanto se preocupar, você acaba provocando que aquilo aconteça. Eu não vou entrar nessa esfera aqui agora, que seria um outro tema do programa, que não é o de hoje, mas tem gente construindo o mundo que está vivendo. E tem até um programa aqui, você pode... Produção, coloque para mim aqui em cima, depois do programinha aqui daquele dia, que fala sobre aquilo que você vê, você acredita, você começa a construir, e você constrói o mundo que você vive. Na verdade, há uma teoria muito forte, né? E segundo a neurociência, isso é verdade, se comprova pela neurociência, que você acaba construindo o mundo fora naquilo como está dentro de você, né? Da forma que está dentro de você. Mas não é o tema de hoje aqui, não. O tema é, cuidado para você não ficar muito preocupado o tempo todo. Então tem gente, por exemplo, que acorda preocupado, almoça preocupado, vai tomar um café da tarde preocupado, vai jantar preocupado e passa a semana, entra mês e entra ano, está sempre se preocupando. Esse é um problema muito sério. Segundo, tem pessoas que o tempo todo estão deixando as coisas mais complexas. Tem uma séria tendência a, quando estiver falando com alguém, ou quando estiver comendo, jantando, passeando e, pasmem, tem gente que está em um momento, em um ambiente tão prazeroso de família, de passeio, de viagem, que consegue aquele famoso lema, né? Aquela famosa frase, fulano conseguiu estragar o momento. Por quê? Porque está deixando muito complexo, está construindo muita rotina naquilo, está querendo criar muita regra naquilo, aonde é um ambiente que não precisaria ter tanta regra. Deixa comer a hora que quer comer, deixa fazer o que tem que fazer, porque é um ambiente de festa, ou um ambiente de férias. Então, é a tendência natural do ser humano de sempre estar criando conflitos ali, de estresse desnecessários. Então, a primeira palavra é preocupação, a segunda palavra é deixar muito complexo as coisas, e eu quero falar um pouco da palavra estresse. Tem gente que o tempo todo está estressado consigo mesmo. E, na verdade, por estar estressado consigo mesmo, começa a estressar com as pessoas, né? Quem nunca aqui passou por um problema do tipo, você está ali na sua, fazendo alguma coisa, trabalhando, seja no teu escritório, seja no teu negócio, seja na tua empresa, ou seja no ambiente externo, por exemplo, numa cafeteria, e passa alguém por você, às vezes que você nunca viu na vida, ou num cenário da sua casa ou na sua empresa, por exemplo, pessoas que você conhece, passam por você e falam com você asperamente, ou agem com você de um jeito errado, ou até mesmo encostam em você de uma forma abrupta, gerando até algum dano ali, rapidamente, meio físico, né? Aquela coisa de passou por você, esbarrou em você e nem pediu desculpa, nem pediu perdão, foi embora. Citando aqui exemplos daquilo que pode acontecer com você, e com certeza já aconteceu com você alguma vez, de pessoas agirem dessa forma estressada com você. Tenha certeza, na realidade ela está tão estressada com ela mesma que ela não está nem percebendo o quanto ela está agindo de forma estressante com as pessoas em sua volta. E a gente tem que ter muita inteligência emocional nesse momento, a gente tem que ter muita cabeça, colocar a cabeça no lugar, nossas emoções no lugar,
para entender muitas vezes que não é nada pessoal. E aqui que entra uma das chaves mais importantes para a gente. Cuidado para não trazer aquilo que é um problema do outro para ser colocado dentro de você. Cuidado para não transferir aquilo que seria só do outro para dentro de você. Cuidado para não trazer para dentro de você um estresse que não é seu, é do outro, é uma agenda do outro. Então, quando a gente fala de ter mais leveza nas coisas, tem a ver com a forma com que eu estou me vendo, como eu estou me preocupando, com as minhas expectativas erradas, mas também tem a ver com a forma que as pessoas estão agindo comigo. Então, seja no ambiente interno, como eu estou pensando, a minha mente, como eu estou agindo, ou seja no ambiente externo, como estão fazendo comigo, seja no ambiente interno ou externo, a dica que eu te dou nesse programa de hoje é: deixe a sua vida mais leve. Então, se para você o seu problema do momento é internamente, não, Nelsinho, não é o externo. Na verdade, eu sou essa pessoa que você citou, que está fazendo com os outros. Então, o meu problema é interno. Nelsinho, eu não aguento mais. Eu vivo preocupado, vivo inseguro, vivo estressado, vivo deixando complexas coisas, vivo criando, sabe, tem que ser tudo do meu jeito, e se não for do meu jeito não vai funcionar, eu fico estressando o ambiente e as pessoas à minha volta. Eu sou essa pessoa. Cuidado, porque isso pode estar matando você. Tem muitas pessoas com problemas emocionais sendo transferidos para o seu corpo físico. Nós podemos chamar aqui uma linguagem técnica de doenças psicossomáticas, que vai somatizando no seu corpo. E aí daqui a pouco está com problema no rim, porque era uma questão emocional. Está com problema no fígado, questão emocional. Ou problema no corpo, estourando coisas no corpo, mancha no corpo, porque são questões emocionais. E não é o tema de hoje, por exemplo, mas cuidado para não deixar a vida muito estressante, porque naturalmente os fatores externos vão provocar isso em você. Então, nesse pilar aqui, interno, se você está percebendo já que você está vivendo momentos difíceis no seu dia a dia, por você internamente está se cobrando muito, está brigando muito, está se estressando muito, está se preocupando muito, é hora de respirar. É hora de você tirar um período para você descansar. Às vezes o que você precisa é descansar a sua mente, desligar a sua mente, começar a colocar uma música melhor, ler algo melhor, buscar uma terapia, por exemplo, buscar o autoconhecimento e buscar o conhecimento também através de terapias ou através de profissionais para que você possa ter a vida mais leve. Então, esse pilar aqui, interno, para que tenha uma vida mais leve. E se você for alguém que caminha ou ainda convive com alguma pessoa que internamente está nesses moldes que eu falei, estressado, preocupado, criando complicações, eu vou te ensinar rapidamente aqui, em poucos segundos, a que você tenha uma inteligência emocional ao ponto de entender que a fase que essa pessoa está vivendo é uma fase difícil. Talvez está passando por um momento da vida dela que ela nunca esperou passar. E você vai precisar amar, suportar muito mais agora do que em outras épocas da sua vida. E qual chave você poderia trazer pra gente, Nelsinho, ao ponto de eu conseguir não ficar tão chateado com essa pessoa que está me ferindo nesse momento, está me prejudicando nesse momento. Até por um momento eu posso pensar que é um relacionamento tóxico, não está me ajudando em nada. Mas se é alguém que você não tem como tirar da sua vida, você tem que conviver muitas vezes. Tem situações que você não pode simplesmente trocar como se fosse uma roupa. Eu vou trocar agora ou não vou trocar. Não tem opção. Você precisa, de fato, entender, e essa é a chave que eu vou finalizar aqui esse programa de hoje, é começar a olhar a vida não só como um simples desgaste daquele momento, apesar de ser doloroso. Mas comece a olhar o quanto de outras coisas, ou quantas outras coisas essa pessoa faz por você, ou quantas outras coisas você já viveu junto, ou quantas situações você já teve de benefício, ou quanto a vida, a jornada da vida, porque é uma jornada grande, compensa muitas vezes essa falta que você vai estar tendo em alguns determinados momentos da sua vida. Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no ambiente familiar, pode ser alguma situação que você vive diariamente, onde alguém está fazendo alguma coisa que não está sendo tão saudável. Claro que eu não estou entrando aqui na esfera de fazer coisas que você vai simplesmente permitir porque você tem que suportar um emprego ou coisa do tipo. Não é isso que eu estou falando, não. Claro que não. Tem coisas que saem da esfera daquilo que é legal. Se for uma coisa extremamente ilegal ou um crime, você tem que procurar as situações, você tem que ir na esfera de resolver a questão do crime. Não é isso que eu estou falando para vocês aqui agora, não. É suportar qualquer coisa. Não.
Mas é entender que tem pessoas, assim como eu, ou assim como você, tem pessoas que não são agressivas. Elas podem estar agressivas por um determinado momento e fase que ela está vivendo. Tem pessoas que não são assim, isso não define elas. Elas estão assim por um momento, por alguma mensagem que ela recebeu, alguma notícia que ela recebeu, alguma pessoa que ela perdeu, algum gatilho que foi acionado nela, coisa de infância, por exemplo, que nessa fase de vida dela ela está agindo assim externamente com você. Então, para fechar o programa de hoje, a minha dica é: transforme a sua vida em algo mais leve. Deixe a sua vida mais leve. Viva com mais leveza. Independente se for uma questão interna ou externa, crie e viva uma vida com mais leveza. Se for interna, busque solução, busque terapia. Se for externa, busque entender o momento da pessoa. Tenha empatia e se coloque no lugar dela. Será que você também já não passou por isso? Ou será que você pode um dia não precisar, inclusive, de alguém que tenha empatia por você e entenda que o seu momento não te define? É uma fase difícil, que sim, precisa ser trabalhada, que sim, precisa ser gerenciada, que sim, você precisa sentar e dar um feedback do que está acontecendo para poder chegar a uma conclusão. Mas muitas vezes, o melhor feedback ou a melhor situação, a melhor solução é se colocar no lugar do outro, amar muito mais. E eu finalizo esse programa com isso, essa mensagem. Amar de fato só quem faz o bem pra gente o tempo todo é muito fácil. Nós somos convidados o tempo todo pela vida. Isso vale para o mercado de trabalho, isso vale para os negócios no modo geral, seja no seu ambiente pessoal ou profissional. Tem horas que você vai precisar dar um pouco mais daquilo que você recebeu, porque tem gente que está precisando de fato de uma atenção melhor, de um momento de delicadeza melhor ou de uma paciência melhor para que as coisas possam fluir e que possam também prosperar do seu lado, ok? Da minha parte é tudo isso. Deus te abençoe e até daqui a pouco. Se achou que eu esqueci de falar para você a dica do livro hoje, eu esqueci mesmo, porque na verdade não vai ser livro hoje não. Vai ser uma dica muito interessante, que eu aplico na minha vida e os meus mentorandos também aplicam. É quebrar o estado. O que tem a ver isso com o programa de hoje? Eu falei sobre estresse, sobre ambiente estressante, ou se você estiver muito estressado, você pode quebrar o estado, ou seja, você pode mudar o seu estado, mudar o seu ambiente interno, tirando você desse loop do estresse. Então sai, como eu vou sair do estresse agora? Coloque uma música que te relaxa. Todo mundo tem uma música que relaxa mais. Então coloque uma música que te relaxa, faça meditação de respiração. Se você não sabe, procure entender um pouco mais como fazer respiração para que você possa respirar, sentir o seu corpo, né? Sentir que você está ali presente naquele momento. Feche seus olhos, coloque uma música, um fone de ouvido, se separe no ambiente da sua casa, seja sozinho, para que você possa relaxar, meditar e acalmar suas emoções. Depois você volta para suas atividades, ok? Então a dica de hoje é sobre música. Até daqui a pouco.